Tiago Barbosa Cordeiro e Tiago Álvares Pedroso, e ainda o procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu Moraes Correia, declara aberta a 39ª sessão ordinária da segunda Câmara desse Tribunal. Ausente o conselheiro Nestor Batista por motivo justificado, ficando convocado o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso para a composição de quórum. Submeto a ata número 38, de 26 de outubro de 2016, para homologação. Está em discussão. Aprovada. Conforme previsto no artigo 436(2) do Regimento Interno, concedo oportunidades para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Tiago Álvares Pedroso. Eu gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 521773 de 16 na COFAP. Conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos na COFAP dos processos 135-180-16, 882-316, os dois aguardando a apreciação das admissões iniciais, também do 660-323 de 16, aguardando decisão no pré-julgado que trata da questão do 13º salário no cálculo da média dos proventos do município de Curitiba. Comunico o sobrestamento junto à COFIA dos protocolos 822.571/2016, admissões complementares ao principal ainda não julgado, 972.330/2014, pensão por morte, cuja aposentadoria ainda estão em trâmite, 305.680/2016, ato de aposentadoria cuja admissão ainda não foi julgada. Junto à COFAP, 152.942/09, também ato de inativação cuja situação funcional depende de procedimento a ser efetuado pela Assembleia Legislativa, e 119.444/2016, ato de inativação que depende ainda, para a legalidade dos cálculos, de pré-julgado ainda em trâmite. E, por último, junto à COFIA, o 424.026/2016, ato de pensão por morte, cuja aposentadoria ainda está em trâmite. Deixo livre a palavra. Tem a palavra o conselheiro Fábio Camargo para relato sua pauta. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, eu inicio minha pauta pelo processo 229.305.8, é uma prestação de contas anual da Companhia Pontagrossense de Serviços, referente ao exercício financeiro 2007, de responsabilidade do senhor Manuel Osório Tax. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade diante da existência de valores a receber vencidos e não cobrados, além de despesas sem correspondente licitação ou licitação irregular. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Os próximos processos são processos de alerta instaurados em face do Poder Executivo do município de Campo Largo e de Paranacite, por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela expedição do alerta, e é assim que eu voto, com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 207.540.12, uma tomada de contas extraordinária instaurada para verificar a legalidade, consistência e fidedignidade dos dados relativos à aquisição e distribuição de medicamentos do município no exercício do 11, em primeiro bimestre do 12, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização do exercício do 12, de responsabilidade do senhor Pedro Vosgrau Filho. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade em razão das seguintes restrições. Das 24 licitações informadas no mural da licitação do Tribunal de Contas, apenas 2, os respectivos números do mural, coincidiam com os dados dos processos físicos. Licitação com documentos de habilitação com data posterior à data de abertura de pregões. As demais irregularidades foram ressalvadas, havendo proposta de aplicação de multa. Falta de controle de estoque de medicamento, atraso no envio das informações do SINAM, falta de fidedignidade dos dados encaminhados pelo SINAM,
omissão do controle interno em fiscalizar os procedimentos de recepção e distribuição de medicamentos, aquisições de medicamentos mediante dispensa de licitação, com fundamento em emergências decorrentes da falta de planejamento, R$ 637. Eu voto, senhor presidente, pela procedência para julgar irregulares, com multa, as contas do senhor Pedro Vosgrau Filho, em razão da irregularidade relativa ao achado número 5, inconsistência do mural de licitação. Ressalvo as demais irregularidades, aplicando a multa ao senhor Osíris Geral Cap, em decorrência da fragilidade da atuação do controle interno, e ao senhor Valdir José Tuzetti, em decorrência do atraso no encaminhamento das informações relativas ao primeiro e ao sexto bimestre do SIM-AM, e prejudicada a análise do achado 1, relativa à falta de controle de estoque de medicamentos, visto que já existe decisão desse tribunal a esse respeito em fase do acompanhamento de execução. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 698.113.13, é uma tomada de contas extraordinária, em face dos termos de parceria 1 do 9 e 2 do 9, no valor de R$ 2.319.135.000, formalizados entre o município de Braganey e o Indecorb, Instituto de Desenvolvimento e Integração de Bem-Estar Social e Cidadania de Corbélia, referente ao exercício de 11/13, tendo por objeto o atendimento na área de ação social e a contratação de profissionais na área de saúde. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela procedência da tomada de contas extraordinária para julgar as contas irregulares e determinar a restituição parcial de valores solidariamente pelos gestores e pelo Instituto, além de aplicação de multa. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 143.937/16 é uma tomada de contas extraordinária em face do município de Mercedes, em decorrência da emissão de empenhos referentes à prestação de serviços para pessoa jurídica que tem como sócio servidor público pertencente ao quadro de pessoal da contratante, referente à gestão a senhora Cleci Maria Rambo Loff e do senhor Wilson Schwantz. COFIN foi pela ressalva das contas com recomendação. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas com recomendação e multa. Observo que os valores empenhados se limitam a R$ 10.400 no exercício financeiro do 10/13 e se referem, em sua grande maioria, a pagamento de serviços contábeis prestados à Associação de Pais e Mestres da Escola do município. Ponderando que as despesas não eram expressivas, limitando-se a uma média anual de R$ 2.600, converto a irregularidade em ressalva, sem imputação de sanção, por ausentes quaisquer indícios de má-fé do gestor ou de culpa grave. Portanto, voto pela regularidade das contas da senhora Cleci Maria Rambuloff, com recomendação, e pela regularidade com ressalva das contas do senhor Wilson Schwantz. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 434.33616, é uma tomada de contas extraordinária instaurada em face do município de Foz do Jordão, em razão de elevada despesa com aquisição de pneus nos exercícios de 14 e 15, em descompasso com a frota municipal de responsabilidade do senhor Neri Antônio Quadrim e da senhora Angelita das Graças da Silva Moraes. O COFIN foi pela irregularidade das contas, diante da elevada despesa de R$ 285.285 para a compra de 613 pneus para atender a frota municipal de 61 veículos, propondo que seja aplicadas multas ao gestor municipal e à senhora Angelita das Graças Silva Moraes, ocupante do cargo de controlador interno. O Ministério Público de Contas, também pela irregularidade das contas com ressarcimento do montante equivalente ao custo de 310 pneus, além de aplicação de multa ao gestor proporcional ao dano pela ausência de controle de quilometragem, além de determinação ao município para que implemente um controle de frota. Observo que a responsabilidade da senhora Angelita das Graças da Silva Moraes não se restringe à omissão de fiscalizar a execução de despesas, na medida em que veio aos autos justificar a regularidade das aquisições,
fato que a coloca como responsável solidária pelo dano ao erário, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar 103/5. Voto pela irregularidade das contas e determinação de restituição do montante equivalente à metade do valor despendido com a aquisição de pneus, conforme fundamentado no voto, solidariamente pelo senhor Neri Antônio Quadrim e pela senhora Angelita das Graças da Silva Moraes. Aplico a multa proporcional ao dano, a qual fixo em seu patamar mínimo de 10% diante do valor expressivo, o valor a ser restituído ao senhor Neri Antônio Quadrim e à senhora Angelita das Graças da Silva Moraes. Determino ao município que implante dentro de 2 meses um sistema de controle de quilometragem dos veículos de frota municipal. Deixo de aplicar a multa pela ausência de controle de quilometragem diante da imputação de responsabilidade solidária e aplicação da multa proporcional ao dano também ao responsável pelo controle interno. E ainda determino o envio da comunicação ao Ministério Público Estadual. Está em discussão. Aprovado. Conselheiro Fábio, só, se Vossa Excelência permitir, e também a Câmara, eu gostaria de solicitar a reabertura do protocolo de 207.540/2012, uma tomada de conta extraordinária do município de Ponta Grossa, que, na verdade, quando se discute até fracionamento de licitações, etc., eu gostaria de solicitar a vista. Então, se não houver oposição à reabertura do processo, da minha parte, e aí solicitariam de vista. Obrigado. A Excelência agora continua com a palavra. Próximo processo é o 520.596/09, uma prestação de contas de transferência, celebrada em Secretaria de Estado de Educação e a Associação Paranaense para o Desenvolvimento do Potencial Humano de Curitiba, no valor de R$ 225.532, referente ao exercício financeiro do 8, tendo por objeto a educação básica especial. O COFIT e o Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas com devolução parcial de valores e multa diante de despesas com vale-transporte no valor de R$ 9.930, não autorizados pelo plano de aplicação. Ausência de prestação de contas de R$ 11.630 prevista no plano de aplicação para despesas com material de consumo. Atraso de 26 dias na apresentação da prestação de contas. Eu voto pela regularidade com ressalva. Observa que a entidade recebeu 225 mil e comprovou despesa no total de 229.854, a demonstrar a aplicação de recursos próprios da entidade. Depreende-se que a aquisição de vale-transporte deu-se mediante a remanejamento da rubrica destinada à aquisição de material de consumo, cuja a irregularidade converto em ressalva. Aplico uma multa à senhora Jussara Aparecida Arruda Lima Moro em face do atraso de 26 dias na apresentação das contas. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Os próximos processos, senhor presidente, são o processo do Sistema CIT, os processos 683.12412, são prestações de contas de transferência 805.712, 806.77312, 856.15012, 864, 67612, 632, 28613. Todos COFIT foi pela regularidade com recomendação, Ministério Público regularidade com ressalva e recomendação. E eu voto pela regularidade das contas com recomendação. Deixe de aplicar a multa recomendada pelo Ministério Público de Contas por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao sistema integrado e às normas da Resolução 28/11, senhor presidente. Estão em discussão. Aprovados. Próximo processo é o 608.304.13, prestação de contas de transferência. Foi celebrado entre o município de Pinhais e a Associação Serpiá de Curitiba, no valor de R$ 166.556,98, referente ao exercício financeiro do 12/13, tendo por objeto o atendimento de alunos da rede pública municipal. COFIT do Ministério Público de Contas foi pela irregularidade, restituição parcial, recomendação e multa, em razão de pagamento de remuneração a dirigentes da entidade que atuara como musicoterapeuta e remanejamento de verba do plano de trabalho.
Observo que o valor dispendido com o profissional não era expressivo, R$ 2.791 por um período de 11 meses, e que o serviço foi efetivamente prestado. E quanto ao remanejamento de verba do plano de trabalho, não gerou dano ao erário, tendo sido emitido o termo de cumprimento dos objetivos, converto as irregularidades em ressalva e voto pela regularidade das contas com recomendação sem imputação de sanção. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 440.85714, uma prestação de contas de transferência, município de Londrina, e a Associação de Colaboradores da Gibiteca de Londrina, no valor de R$ 41.970, referente ao exercício financeiro do 13 e 14, tendo por objeto a promoção de atividades culturais. COFIT Ministério Público de Contas foi pela irregularidade com recomendação e restituição de saldo no valor de R$ 376. Converto a irregularidade em ressalva, face o valor inexpressivo, e voto pela regularidade das contas com recomendação, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 587.599.14 é uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Toledo e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Toledo, no valor de R$ 60.000, referente ao exercício financeiro do 13, para atendimento de pessoas com necessidades especiais. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade com ressalva, recomendação e multa, diante da realização de despesas antes da vigência do convênio, no montante de R$ 6.600. E eu voto pela regularidade com ressalva e recomendação, sem imputação de multa, por se tratar de convênio de caráter contínuo, que não pode sofrer solução de continuidade. Está em discussão. Aprovado. 784.977.16, uma certidão liberatória, formulada pelo Poder Executivo do município de Jundiaí do Sul, diante da existência de impedimento para a expedição da certidão por meio eletrônico. O COEX foi pelo indeferimento do pedido diante da omissão de cumprimento de decisão do tribunal. COFIN, pelo indeferimento diante do descumprimento da agenda de obrigações referentes ao envio de dados do CIAM do mês de 28/16 e não comprovação da realização da audiência pública das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do 16. Ministério Público de Contas, pelo indeferimento face ao descumprimento da agenda de obrigações. Afasta a restrição apontada pela COEX, conforme a precedência desse tribunal. Eu voto pelo indeferimento face ao descumprimento da agenda de obrigações, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 753.704.16 é um requerimento de servidor desse tribunal, José Cláudio Gomes Bastos, por meio do qual requer a averbação do tempo de contribuição prestado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda de Goiás e Tocantins. A Diretoria de Gestão de Pessoas, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público de Contas manifestaram pelo deferimento do pedido. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 321.728.10 é um relatório de auditoria realizado entre janeiro do 7 e julho do 12, na obra denominada Execução de Drenagem e Controle de Cheias dos Rios Mascate e Ana Luzia, no município de Fazenda Rio Grande, de responsabilidade do senhor Francisco Luiz dos Santos e do senhor Antônio Vrente. A COFAP e o Ministério Público de Contas foram pela aprovação do relatório com imposição de multa. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Os próximos processos são de prestação de contas analisados conforme instrução normativa 114 do 16. 112.431.16, 192.575.16, 200.195.16, 203.976.16, 215.672.16, 216.512.16, 222.849.16, 223.497.16, 225.570.16, 233.662.16, 235.665.16, 237.366.16, 246.411.16, 247.620.16, 250.060.16, 252.187.16, 254.457.16, 256.336.16, 257.332.16, 258.606.16, 260.040.16, 260.416.16, 261.232.16, 266
960, 16, 267, 346, 16, 242, 963, 16, 258, 088, 16, 268, 792, 16, todos COFIN, irregularidade das contas, Ministério Público de Contas. Em alguns processos, o parquê se manifestou pela irregularidade das contas diante do deferimento do seu pedido de acesso ao SIM-AM. Eu voto, acompanho a instrução técnica, pela regularidade das contas. Alô? É a falta de traqueiro. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 170-170-11, uma prestação de contas do prefeito municipal, Gabriel Jorge Samarra. Piraquara, relativo ao exercício financeiro do 10. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade em função do resultado deficitário das fontes não vinculadas. Só uma dúvida. Nesse processo não há discussão de contratações e terceirizações por termo de parceria? COFIT, Ministério Público de Contas, por irregularidade em função do resultado deficitário das fontes não vinculadas, no montante de 2 milhões. Eu só vou pedir também para a assessoria confirmar, presidente. Continuando o processo 170-170-11, o COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade em função do resultado deficitário das fontes não vinculadas, no montante de 2.929.529, correspondente a 9,39%. Propõe a aplicação de multa em razão da irregularidade pelo atraso no envio dos dados referente ao sexto bimestre do SIM-AM. Eu voto pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas com aplicação de multa pelo atraso no envio dos dados referente ao sexto bimestre do SIM-AM, desde aplicar as multas indicadas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas em face das irregularidades, por entender que a recomendação pela desaprovação das contas mostra-se suficiente para sancionar a conduta do gestor, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 172.352.13, é uma prestação de contas ao Poder Executivo do município de Campos de Abreu, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor João Peda Soares. COFIN, Ministério Público de Contas, foi pela irregularidade com multa diante das seguintes restrições: a ausência de assinaturas do balanço, a ausência dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde, a ausência do parecer do Conselho Municipal do Fundeb, exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas correspondente a 1,0%, propõe a aplicação de multa pelo atraso no envio dos dados correspondente ao sexto bimestre do SIM-AM. Conforme a fundamentação, converto as irregularidades em ressalva e aplico 2 multas pela inobservância da Instrução Normativa 8512 e pelo julgado 6. A obrigação no envio dos dados referentes ao sexto bimestre do SIM-AM não pode ser imputada ao gestor, uma vez que era exigível somente no exercício financeiro subsequente, quando o gestor era o senhor José Maria dos Reis Júnior. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 179.403.13, uma prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo do município de Faxinal, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Adilson José Silva Lino. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade e multa, em função das seguintes restrições: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no montante de R$ 822.670, correspondente a 6,98% da receita das referidas fontes. Obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade, implicando um déficit de R$ 272.949, configurando infração do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisando-se as contas do exercício financeiro subsequente, isto é, de 2013, de responsabilidade do próprio prefeito, que foi reeleito, observa-se da instrução da Coordenadoria de Fiscalização Municipal que as contas apresentaram um déficit de apenas 0,54% nas fontes não vinculadas e uma disponibilidade líquida de R$ 438.394, a demonstrar que os déficits não ocasionaram o desequilíbrio das contas no exercício seguinte. Nesse contexto, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que as irregularidades que fundamentam as manifestações pela irregularidade das contas não justificam por si só um juízo de desaprovação da gestão como um todo.
Portanto, voto pela emissão do parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a existência do déficit das obrigações financeiras frente à disponibilidade e o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Está em discussão. Aprovado. Por fim, processo 185.632.13 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Piraquara, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Gabriel Jorge Samaha. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas e multa, diante das seguintes restrições: diferenças em conta bancária a apurar no valor de R$ 926.056, falta de inscrição na dívida fundada aos precatórios notificados entre 2000 e 2011, no valor de R$ 425.115, divergência nos valores do ativo e passivo financeiros e permanente do SINAM e da contabilidade no montante de R$ 50.071, obrigações financeiras frente às disponibilidades com déficit, despesas com publicidade nos 3 meses que antecedem o pleito no montante de R$ 98.314, falta de aporte para o regime próprio da Previdência Social no montante de R$ 264.000. Portanto, voto parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, desde aplicar as multas indicadas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, em face das irregularidades, por entender que a recomendação pela desaprovação das contas mostra-se suficiente para sancionar a conduta do gestor. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu quero agradecer a atenção do plenário. A pauta está atendida. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor auditor, senhor procurador. Senhor presidente, eu tenho em pauta 9 processos que são processos de admissão de pessoal que foram analisados mediante a Instrução Normativa 117 de 2016. E nesses processos, o Ministério Público, todos esses processos, o Ministério Público rebela-se em relação à instrução e solicita uma nova instrução e, alternativamente, manifesta pela negativa de registro, e os votos seguindo a jurisprudência do tribunal são acolhendo as manifestações da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ou atual coordenadoria, pela legalidade de registro. O primeiro processo é o 303.200/2011, admissão de pessoal do município de Paraíso do Norte, edital número 1 de 2008, provimento dos cargos zelador e motorista. Então, legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. 503.137/2011, admissão do município de Icaraíma, edital número 1 de 2010, provimento de cargos de auxiliar de escritório, secretário de escola e professor. Legalidade de registro. Discussão. Aprovado. 465.12 de 2013, admissão da Câmara Municipal de Rancho Alegre do Oeste, concurso público regulamentado pelo edital número 1 de 2012, provimento do cargo de analista de recursos humanos, legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 392.050 de 2013, admissão da Câmara Municipal de Campina da Lagoa, provimento de cargos de assistente legislativo, procurador jurídico, técnico contábil, vigia e zelador. Legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 238.27 de 2014, admissão da Câmara Municipal de Santo Antônio do Paraíso, edital número 1 de 2013, provimento do cargo de advogado. Legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 653.290 de 2014, admissão da Câmara Municipal de Piraquara, edital número 1 de 2013, provimento de cargos de agente de serviços gerais, agente de manutenção geral, auxiliar administrativo, recepcionista, telefonista, técnico de suporte áudio e vídeo, técnico de suporte de informática e analista legislativo. Legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 817.527 de 2014, admissão da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graças, concurso regulamentado pelo edital número 1 de 2013, provimento de cargos de advogado, contador, oficial legislativo e serviços gerais. Legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado.
323-196-2015, admissão da Câmara Municipal de Campo Largo, edital número 1 de 2012, provimento de cargos de auxiliar de serviços gerais, copeiro, telefonista, motorista, auxiliar administrativo, assistente administrativo, assessor legislativo, técnico em contabilidade, técnico em informática, técnico em gestão pública, administrador, contabilista e advogado. A proposta é pela legalidade de registro das admissões. Está em discussão. Aprovado. Por fim, o 390-350-2016, admissão da Câmara de Juranda, concurso disciplinado pelo edital número 1 de 2015, provimento de cargo de contador, proposta pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros, eu tenho dois processos, o 244-949-13 e o 245-007-13, ambos do município de Castro. São atos de admissão de pessoal. A COFAP se manifesta pela legalidade e propõe o registro, e o Ministério Público propõe a realização de nova instrução ou, sucessivamente, opina pela negativa de registro, em razão da utilização na instrução da IN 117 de 2016. Seguindo a jurisprudência desta Câmara e do Tribunal, minha proposta, o meu voto, nos dois processos é pelo registro. Está em discussão. Aprovado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a relatar a pauta por os atos de inativação de Cascavel 425.886/2015, 921.19/2016, 174.968/2016 e 290.801/2016, eu solicito o adiamento, tendo em vista a existência de outros procedimentos que envolvem os cálculos, que estão da relatoria do conselheiro Ives Linhares, e para evitar eventuais uniformizações de jurisprudência, vou solicitar o adiamento até uma outra posição do conselheiro relator dos outros processos. Não havendo posição, adiados. Tem o ato de inativação 945/70/2016. Senhor presidente, declara meu impedimento. Contrário ao impedimento, conselheiro Fábio Camargo, compõe o quórum, conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Nesse protocolo, é uma aposentadoria do senhor Elias José Neto no cargo de agente técnico universitário do ensino médio e técnico administrativo. Pareceres da diretoria, coordenadoria de atos de pessoal e Ministério Público de Contas pela negativa de registro em função de irregular acumulação de cargos. Efetivamente, neste caso específico, o servidor já foi aposentado no cargo de professor, e exerceu aí depois o cargo de agente técnico universitário de ensino médio. Haveria, em princípio, uma acumulação inconstitucional, já que não é outro cargo de natureza técnica, que são as possibilidades de acumulação constitucional de dois cargos públicos e também, por consequência, de cargos de proventos de aposentadoria desses cargos. Paraná Previdência defendeu a acumulação com base em eventual compatibilidade dos serviços e funções exercidas pelo interessado e pela possibilidade de acumulação constitucional. COFAP e Ministério Público não entendem desta forma. Foi apresentado, inclusive, a página 46, na peça 46, a relação detalhada das tarefas que compõem a função e, basicamente, todas elas decorrem de natureza administrativa e burocrática. Não vejo aqui, tal como viu a COFAP e o Ministério Público, funções de natureza técnica ou científica, que seria o pressuposto básico para a acumulação de dois cargos de magistério com outros de natureza técnica. Por exemplo, realizar trabalhos administrativos na área de recursos humanos, finanças, logística, acadêmicas e administração geral, atender ao público interno e externo, preparar relatórios de cálculos diversos, documentos administrativos, orientar e instruir tramitação de processos, orçamentos e etc. Então, tem um elenco de 23 funções e não vejo aqui nenhuma necessidade
de uma formação técnica ou científica. Por isso que a proposta de voto é pela impossibilidade de acumulação, com a consequente negativa de registro do segundo ato de inativação. Evidentemente, resguardado o direito do servidor de ser ressarcido de eventuais contribuições previdenciárias sobre esse segundo cargo, que não será utilizado para efeitos de sua aposentação. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte encontra-se com vista, tem uma sequência de pensões que são todos baseados na Instrução Normativa 11706, é o protocolo 462-168-2014, pensão por morte, deferida a Júlio Alberto Fonseca. 483-521-2014, deferida a Sônia Maria da Silva. 496-895-2014, pensão deferida a Pedro José de Paula. 576-988-2014, pensão deferida em favor de Rosiane Lopes da Silva. 780-941-2014, ato deferido em favor de Vitória Rosseto Miranda. 782-340-2014, pensão por morte deferida a José Aparecido de Souza. 801-558-2014, pensão deferida a Silvia Elke Bortoleto e Márcia Maria Campos Bortoleto, na qualidade de cônjuges e credora de alimentos, do servidor Ivan Campos Bortoleto. 576-183-2015, pensão deferida a Regina Maria Cetim Freitas. 576-469-2015, pensão por morte deferida a Neuza Santos Vercel. 578-046-2015, pensão por morte deferida a Patrícia Andréas Portes House. 597-369-2015, pensão deferida a Edna da Silva Moreira. 604-896-2015, pensão deferida a Maria Helena Jerônimo. 632-792-2015, pensão deferida a Liduína Bueno de Souza, Ana Paula Santana Terra, Ellen Sanatana Terra, Érica Santana Terra, na qualidade de convivente, e filhas do subtenente Aparecido Santana Terra. 639-789-2015, deferimento de pensão a Nataline Alves de Moraes Noronha. 641-040-2015, pensão deferida a Lucrécia Cláudia de Oliveira. 646-769-2015, pensão deferida a Isilete Clotilde Amaro Nilsen. 646-866-2015, pensão deferida a Pedro Socher. 783-219-2015, pensão deferida a Neide Mariano da Silva. Pela ordem. Apenas na sequência, senhor presidente, se Vossa Excelência agora foi para o processo 783-209-15, certo? Sim. Então, bem como esse, o 783-715-15, 783-847-15, 86-18-48-15... Ou seja, todos até o final da minha pauta de pensões... 86-19-88-15, 86-20-46-15, 88-27-80-15, para finalizar 20-90-75-15, eu declaro meu impedimento. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. 783-715-2015, pensão deferida a Linda Meires Batista da Cruz. 783-847-2015, pensão deferida a Maria Lourdes do Silvio Bávia. 861-848-2015, pensão deferida a Reinaldo Pereira Greca. 861-988-2015, pensão deferida a Liana Mara Maza Milício. 862-046-2015, pensão deferida a Antônia Fávaro. E 882-780-2015, pensão deferida a Breno Araújo de Amaral. Todos a propósito de voto pela legalidade de registro, conforme a instrução normativa e parecer da COFAP. Está em discussão. Aprovados. Tem um recurso de agravo, 848-993-2016, município de Campina Grande do Sul. É um recurso de agravo manejado por Luiz Carlos da Assunção contra a decisão definitiva monocrática deste relator, que expediu alerta ao município de Campina Grande do Sul em função do atingimento de 90% do limite de gasto com pessoal no período de apuração encerrado em 30 de junho de 2016. Basicamente, o município discorda
do deferimento do alerta, e a essa razão do agravo, já que foi por decisão definitiva monocrática, tendo em vista que entende o recorrente que o município eliminou o percentual excedente no segundo quadrimestre do corrente exercício. E também se opôs contra encaminhamento do alerta prestação de contas anual e etc., ou seja, os demais registros, né, que uma adição de agravo, de alerta, se faz necessário. Faço na minha fundamentação pela admissibilidade, conhecimento, mas improvimento do agravo, tendo em vista que o que se discute não é que se voltou ou não ao gasto com pessoal, e sim naquele período específico do alerta estava no limite prudencial. Se ocorreu o retorno após o alerta, isso não tem relevância em relação à materialidade discutida naquele procedimento específico. Por isso que entendo que não assiste razão ao agravante. E também que as anotações de estilo e anexação da oferta respectiva à prestação de contas anual, além de medida administrativa necessária, se faz imperiosa para análise da prestação de contas. Eu acho que aí não existe nada de um gravame a mais do que uma consequência do alerta. Então, pelo conhecimento e improvimento. Está em discussão? Aprovado. Tem a prestação de contas anual 258.354/2013, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território Vale do Rio Cinza, prestação de contas do senhor João Carlos Custódio, como presidente deste consórcio, no exercício de 2012. Após a primeira análise, a CUFIN apontou 3 impropriedades, colhida a defesa em fase de contraditório. A CUFIN acolheu parcialmente as justificativas, tendendo regularizada a diferença na demonstração de transferência recebida dos municípios consorciados. Porém, controle interno realizado por terceiro e atraso de entrega dos módulos do SIM não entendeu justificado. Em relação à diferença, não há controvérsia. A única questão que se discute agora, basicamente, é o controle interno realizado por terceiro, ou seja, um controlador cedido do município, do prefeito que estava atuando como presidente do consórcio intermunicipal. Já tenho precedentes de votos, inclusive nesta Câmara, que nesses casos dos consórcios, tendo razoável esta terceirização, não é terceirização, né, mas essa transferência do controlador interno do município do presidente do consórcio. Ainda mais em consórcios que são pequenos, que não têm grandes relevâncias, que não há uma atividade constante, assim, ou um orçamento que exige uma estrutura de controle interno adequada. Então, nesse sentido, entendo como regular a modalidade adotada. Também o atraso nos módulos do SIM, na minha avaliação, não há nem ressalva na prestação de contas, já que foram entregues, sem aplicação de multa pelo atraso. Então, a proposta de voto, senhor presidente, acompanhando parcialmente os pareceres, é pela regularidade das contas do senhor João Renato Custódio, exercício 2012, aplicando-se multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113 ao senhor Wilson Ronaldo Rony de Oliveira dos Santos, em razão do atraso na apresentação dos módulos do SIM, AM. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. 368.684/2014, Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Curitiba, contas dos senhores Luciano Dutti e Gustavo Fruit, exercício de 2013. CUFIN, ao final do contraditório, manifesta-se pela manutenção da irregularidade em função de divergência entre os dados do SIM-AM e contabilidade, já que não teria sido comprovada a publicação do balanço patrimonial devidamente corrigido, e diferenças no repasse, no registro dos repasses dos municípios consorciados. Entende regularizada a questão de contribuições patronais do INSS, a ausência do relatório do controle interno, parecer do controle interno e relatório de funcionamento da unidade
do controle interno. Também não aceita a regularização. No caso, o município defende que o Conselho Fiscal do consórcio teria a função de controle interno. E também os interessados que, em abril de 2015, foi decidido pela ata, por Assembleia Geral do Conresol, a criação do cargo de controlador interno, já adequando ao tamanho do consórcio da região metropolitana. O Ministério Público, por sua vez, entende que as contas podem ser consideradas regulares, aduzindo que a falta de publicação do balanço patrimonial é uma questão meramente formal, e também que a questão da metodologia de apuração dos valores de repasse, né? Aí uma diferença entre regime de competência e regime de caixa. Ora, o município que repassa adota o regime de competência e o consórcio o regime de caixa. Então, essas divergências apenas na contabilidade e nos dados SINAIME. Não há uma divergência de materialidade que tenha relevância ou significativa para a avaliação de um ato ilegítimo. A proposta de voto, senhor conselheiro, acompanha o parecer ministerial, que é pela regularidade das contas do senhor Luciano Dutti e Gustavo Fruit, e recomendações ao consórcio em relação aos balanços patrimoniais, já que a questão do controlador interno já foram regularizadas. Está em discussão? Aprovado. 389.746/2014, também prestação de contas anual do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira do Sudoeste do Paraná de Pérola do Oeste. Contas do senhor Alcir Valentim Pigoso, exercício 2013. COFIN e Ministério Público manifestam ao final pela irregularidade das contas. De todas as impropriedades apontadas pela COFIN na análise inicial, que foi objeto de contraditório e apresentação da defesa, COFIN acolheu parcialmente a justificativa, mantendo, porém, como irregularidade a questão da assessoria jurídica realizada em contrariedade do prejulgado 06 e também assessoria contábil. Entendo que ambas devem ter nos seus quadros o cargo efetivo. Proposta de voto, tendo em vista, inclusive, outros precedentes já deste relator, principalmente nos casos de consórcio, uma relativação do prejulgado 06. Até porque nós temos alguns consórcios que não têm nem estrutura para a sua própria execução, quanto mais para a criação de cargos efetivos, até porque alguns são até com duração determinada. Então, não vejo aqui que há nenhuma irregularidade que a contratação de serviço de assessoria jurídica e contábil, como única falha, vai contaminar toda a prestação de contas. E também que o fato de ser desempenhado por servidores dos municípios cedidos ao consórcio, tal qual aquele do contratador interno, não vejo que há nenhuma irregularidade. Por isso que converto esta única impropriedade em ressalva e determinação. É o relatório com a proposta de voto, sendo que concedo o prazo de 60 dias com sob pena de multa, impedimento da obtenção de certidão liberatória, para adequação e justificação em relação aos modelos atuais e de contratação de assessoria jurídica e contábil aos contornos do prejulgado 06. Está em discussão? Aprovado. Tenho prestação de contas do Poder Executivo, 196.367/2013, município de Ivaiporã, é uma prestação de contas do exercício 2012, interesse do senhor Ciro Fernandes Correia. Senhores conselheiros, esse processo eu vou solicitar adiamento por uma sessão. Então, acho que a nova metodologia não precisa nem retirar de pauta, né? E explico por que é um assunto interessante, conselheiro Tiago, conselheiro Fábio, conselheiro Tiagos, né? Porque o único fundamento que foi adotado, pelo menos no meu voto, que seria eventual infração à lei eleitoral por aumento diferenciado
o aumento de servidores naquele período vedado, teria sido adotado pela COFIN e pelo Ministério Público com base em relatórios do controle interno que se referiam a uma decisão da Justiça Eleitoral. E eu acredito que agora é a primeira vez que eu vejo nesse processo que a Justiça Eleitoral teve a condenação com base no abuso do poder econômico, e não especificamente em violação à concessão de gratificações no período de vedação eleitoral, que é o que nós temos comumente discutido nos processos. Eu acho que é necessário lembrar os 180 dias como período de vedação, e não simplesmente pegarmos um valor de 2009 de gasto com o pessoal e chegarmos a 2012 com um valor muito superior, ou que chegue de 2011 a 2012. Né? Então, acho que, para efeito da Justiça Eleitoral, esta decisão de abuso do poder econômico não tem influência na prestação de contas, a sua conclusão, já que os outros aspectos na decisão da Justiça Eleitoral não foram abordados, como, por exemplo, isenção fiscais, uma série de outros de argumentos. Então, principalmente até para meditar como é que se aplica essa conclusão da Justiça Eleitoral em relação ao parágrafo 10º do artigo 73, não ao 5º e 6º, né, que nós temos adotado. Se for só o 5º e 6º, não temos informações no processo adequadas que possa verificar em qual período foram concedidos os TIDs e gratificações e reenquadramentos, etc. Então, a avaliação que foi feita na minha primeira percepção, eu estou adiantando o porquê do pedido de vista, para que Vossa Excelência já possa meditar, já que eu vou pedir por uma sessão apenas o adiamento. E outros aspectos que se discutem aqui, e que me chamam muita atenção, é que a briga judicial eleitoral escapou das urnas e foram para a Justiça Eleitoral com pedido de assistência do candidato, do prefeito, enfim. E aí eu não acho que o tribunal deva servir de instrumento para essa discussão sem um maior aprofundamento. Estariam ser copartícipe de uma disputa jurídica eleitoral e não avaliação das contas. Por essa razão é que solicito adiamento por uma sessão. Não havendo oposição, está adiado. Acredito que esgotei a minha pauta. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e deixo livre a palavra. Não havendo mais processos a serem relatados, nem uso da palavra, convoco a próxima sessão ordinária desta segunda Câmara para o dia 16 de novembro de 2016, quarta-feira, às 14 horas, horário regimental. Levante-se a sessão.